pássaro é nomeado com uma única palavra. Então, o que é um substantivo simples? É aquele substantivo formado por uma única palavra. Roxinol, azulão, cotovia, sabiá, girafa. Os substantivos formados por uma só palavra são os substantivos simples, uma só palavra. Os substantivos compostos são formados por duas ou mais. Bem, teve, você pega três palavrinhas para formar um único substantivo. Então, esse é um substantivo composto. Pica-pau composto, urubu-rei, João de Barro, Ano Preto, Tico-Tico. Então, substantivo simples, uma só palavra. Substantivo composto, duas ou mais palavras para formar um único substantivo, né? Passa-tempo, passa mais tempo, é composto. Gira-sol, gira mais sol, também é substantivo composto, né? Aí, continuando, temos algumas atividades que depois eu posso explicar, mas aí vocês podem ir fazendo e a gente vê como é que fica depois, né? Vocês podem tirar as dúvidas. Aí nós temos na sequência os substantivos primitivos e derivados. O substantivo primitivo é aquele que não vem de nenhum outro. Por exemplo, peixe. Peixe não se origina de nenhuma outra palavra. Peixinho é derivado de peixe. Então, o derivado é aquele que provém de um outro substantivo. E o primitivo é aquele que não se deriva de nenhum outro. Há substantivos que se formam a partir de outras palavras. São substantivos derivados. Então, sempre que ele se formar a partir de outras palavras, como peixinho, que se forma a partir da palavra peixe, peixinho vai ser derivado e peixe primitivo, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Dente. Dente é primitivo. Dentadura, dentada e dentista são substantivos derivados da palavra dente. Então, dente primitivo e esses três aqui são derivados, todos aqueles que se originam de outros substantivos. Aqui no desafio você tem ferro, que é primitivo, você vai criar pelo menos três palavras derivadas desse substantivo ferro. Pedra é primitivo, aqui você vai criar pelo menos três também ligados a pedra, substantivos derivados. Algumas atividades para vocês fazerem. Depois nós temos os coletivos. O que é o coletivo? O coletivo é aquela palavrinha, aquele substantivo que nomeia um grupo de seres. Por exemplo, bandos. Bandos de aves. Bandos. Um monte de aves juntas formam um bando. Cardume. São vários peixes, ok? Então, quando você trabalha com esse tipo de substantivo, você está trabalhando com coletivo. Manada. Manada é um substantivo coletivo. O que é o coletivo? É aquele substantivo que abarca um monte de seres relacionados ali, ok? O cardume, por exemplo, a gente sabe que um monte de peixes forma um cardume. As atividades para vocês fazerem, há alguns desafios, algumas questões aqui para vocês responderem, para vocês produzirem, ok? Esses são os tipos de substantivos e essas questões todas que nós vamos fazer nessa parte final da apostila tem a ver com todas essas classificações de substantivos, certo? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar no privado ou no grupo de WhatsApp da turma e conforme a gente for estudando, eu vou explicando as questões as quais vocês tenham dúvida, que por acaso vocês tenham dúvidas, ok? Boa aula a todos e qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou à disposição. Bom dia a todos.